O Iluminismo. Olá, tudo bem? Nessa aula vamos conversar sobre o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu no século XVIII na Europa, especialmente na França, que tinha como principal característica o uso da razão e defendia maior liberdade econômica e política. O Iluminismo também é chamado de Ilustração ou Século das Luzes. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais. Suas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade inspiraram muitos movimentos revolucionários, sendo o slogan da Revolução Francesa. O Iluminismo tinha o apoio da burguesia. Os filósofos, os burgueses, tinham interesses em comum, faziam críticas à sociedade do antigo regime, que era a sociedade em que viviam na época. Criticavam o absolutismo monárquico, o mercantilismo e sua intervenção na economia. Faziam críticas aos privilégios sociais da nobreza e do clero, o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. O Iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, sem a intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, isto é, o avanço da ciência e o uso da razão, igualdade social de todos perante a lei e o predomínio de uma sociedade burguesa e de seus ideais. As ideias liberais do Iluminismo conquistaram a população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o poder, conciliaram o seu jeito de governar absolutista com as ideias dos iluministas. Estes reis, então, foram chamados de déspotas esclarecidos. Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e Marquês de Pombal de Portugal são representantes do despotismo esclarecido. Agora vamos conhecer os principais pensadores iluministas e suas ideias. John Locke é considerado o pai do iluminismo. Sua principal obra foi Ensaio sobre o Entendimento Humano. Nessa obra, Locke defende a razão, dizendo que a nossa mente, de início, é vazia, sem nenhuma ideia. Ele defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. François-Marie Arouet Voltaire destacou-se pelas críticas que fazia à Igreja Católica, à intolerância religiosa e o abuso de poder dos reis absolutistas. Foi um grande defensor da liberdade de expressão. Uma sua representa este pensamento: posso não concordar com nenhuma palavra que você disse, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. Charles de Secondat Montesquieu escreveu uma obra chamada O Espírito das Leis, onde defendeu a tripartição de poderes em legislativo, executivo e judiciário, com a finalidade de conter o abuso de poder por parte do governante. Jean-Jacques Rousseau é o autor de uma obra chamada O Contrato Social, onde afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade popular. Rousseau entendia que apenas um Estado governado, em bases democráticas, teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. François Quesnay foi o representante da escola fisiocrática. Os fisiocratas defendiam um capitalismo agrário, porém eram contrários à intervenção do Estado na economia. Adam Smith era o principal representante do liberalismo econômico. Em sua principal obra, A Riqueza das Nações, defende que o Estado, para expandir as atividades capitalistas, deve dar liberdade econômica e política para a burguesia. Adam Smith defende ainda que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta e da procura.
Obrigado pela sua participação.